Infelizmente, a pessoa que foi convidada não pôde, porque ia viajar, enfim, aí faço eu. Mas, às vezes, as pessoas me pedem muito para que eu ore por elas. Ah, pede a Frei José, pede a Frei José. Eu digo, gente, Frei José não é meu, não, gente. Frei José é de todos nós. Frei José não é como se fosse uma possessão minha, não. Vocês peçam a ele também. Ah, não, mas você, quando pede, sei lá, não, não é nada disso. Como é que nós criamos amigos e amigos mais íntimos? Conversando sempre. Com a convivência, não é? Então, no momento em que a gente cria convivência com os nossos amigos espirituais, obviamente eles também vão estar mais perto de nós. Assim como os amigos que nós temos aqui. Se nós temos um amigo, eu vejo só daqui em dois anos, não falo com ele quase nunca, você não cria aqueles laços necessários para que você possa chamar de meu amigo íntimo, meu amigo mais chegado. Então, nós criamos essa amizade, quando nós aqui falamos dos anjos guardiões, exatamente por isso, que é através dessa convivência, dessa ligação que nós podemos ter todo dia, é que nós vamos criando esses laços necessários. Eu estava no final de semana assistindo a uma série de filmes aí, uma série, e a pessoa tinha que fazer, ela tinha que dois caminhos a seguir. E ela estava muito indecisa, pensando muito, né? E eu olhando, obviamente vendo a série, né? E olhando para saber, meu Deus do céu, o que que ela vai fazer, né? Aí, de repente, eu escuto o Frei José dizer assim para mim, você devia pensar nisso. O que é que você prefere, o dever ou o prazer? Eu nem vou perguntar para vocês aqui, porque se vocês mais ou menos normais como eu, né? Menos anormais, é claro que a gente vai querer prazer. É óbvio. Ele nos traz um retorno muito melhor, muito mais prazeroso, já diz o nome, para a nossa vida, né? Então, entre o dever, aquele dever, eu preciso fazer isso, e entre aquele que vem prazerosamente nos trazer satisfação, é muito melhor nós buscarmos o prazer, né? E isso é que, infelizmente, atrasa muito a nossa vida. Infelizmente. Eu gosto muito de Aristóteles, é óbvio que a gente vê que Kardec tinha um carinho especial por Sócrates e por Platão, mas realmente Aristóteles, para mim, tem coisas bem interessantes. E ele fala sobre o dever, nós já falamos aqui sobre o dever, que ele diz: quando a gente for fazer alguma coisa, a gente pensa o seguinte: eu posso? Pode. Eu quero? Quero. Quero muito. Eu devo? Aí trava tudo. É aí que a coisa pega. Então, entre o prazer e o dever, nós precisaríamos pensar bastante para que a gente não atrasasse a nossa própria trajetória. Isso foi no final de semana. Quando foi ontem, eu sempre abro uma página de manhã para trazer um dia, sabe, mais sereno, se possível, né? E dentro do meu turbilhão de como sou, eu preciso de, como diz o meu filho, baixar minha bolinha. E ontem ele disse, olha, tem aí uma... Eu abri e falei, que a espiritualidade me ajude, que Deus me inspire. Aí eu abri esse livro que eu gosto muito, que se chama um Modo de Entender, e abri justamente na página chamado Escolhas. O que vem bater exatamente naquilo que ele tinha me falado na véspera, na antivéspera, né? Sobre o prazer e o dever. O que que a gente escolhe? E é através das escolhas que a gente faz exatamente isso. Então, esse livro começa dizendo: a qualquer instante, cada um de nós tem a possibilidade de reescrever o texto, de, reelaborar o conteúdo do livro da própria existência. A qualquer instante, nós podemos fazer, através das nossas escolhas, fazer
mudar a nossa existência, transformar a nossa existência para o bem, como também para o mal. Então, uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender é que nós somos movidos, nós temos as consequências boas ou as consequências más através das escolhas que fazemos. E isso é algo que a gente não pode tirar nunca da nossa mira, porque, na verdade, quantas escolhas equivocadas nós já fizemos e nos trazem problemas sérios. E como é bom e como é prazeroso nós, de repente, falarmos, eu acho que eu fiz uma boa escolha, eu acho que esse caminho era um caminho adequado, eu acho que este caminho era o caminho melhor a seguir, porque nós não temos ainda essa serenidade, como disse Frei José lá no domingo passado, entre o prazer e o dever. Nós não sabemos, nós não temos ainda aquele equilíbrio suficiente de dizer, não, eu quero isso, para mim será bom, prazeroso, mas eu devo fazer isso. E nós nos esquecemos, infelizmente, desse processo. Mesmo que, às vezes, quantas e quantas vezes nós dizemos para nós mesmos, eu não devo, mas eu quero fazer, eu vou fazer assim mesmo. Porque eu quero. Vai ser bom para mim, eu quero. Isso aí é bom para quem faz regime, né? Um brigadeirinho só não vai fazer mal a ninguém, pelo amor de Deus. Um pedacinho de pizza não vai fazer. Aí você come um pedacinho de pizza, depois você come brigadeiro, depois você come não sei o quê, e assim a gente vai, porque é prazeroso. Nos traz, né, um prazer grande, a alma fica mais adocicada, ou então mais leve, e nos dá mesmo, realmente, a endorfina vai trabalhar melhor, com certeza. E aí ele continuando, ele diz, é compreensível resistirmos ou ficarmos receosos quando a vida nos solicita tomar uma decisão. Mas não podemos nos esquecer do que os amanhãs cuidarão de si mesmos e que o importante é vivermos bem o dia de hoje. Tem uma história budista, né, de Buda, que eles contam que eram dois grupos de seguidores de grandes mestres que se encontraram um dia. E, ao se encontrarem, Buda estava com o grupo dele. E, ao se encontrarem, o grupo que não estava, Buda, perguntou a eles assim, o que o seu mestre lhes ensina? Porque o nosso mestre nos ensina a levitar, nos ensina a meditar, nos ensina a orar, nos ensina a ter ligação com o mestre, nos ensina tanta coisa, a ter ligação com o universo. Alguém está tocando aí, gente. E o seu mestre, o que o seu mestre nos ensina? O que o teu mestre ensina? E aí os alunos de Buda, né, disseram, bom, o nosso mestre nos ensina que na hora de comer, comer. Na hora de dormir, dormir. Na hora de andar, andar. Mas esse é o óbvio. Qual é a novidade? Isso é o óbvio. Todo mundo sabe disso. Ele diz, não. O meu mestre diz que nós não sabemos disso. Porque nós muitas e muitas vezes estamos comendo e pensando em outra coisa. Sabendo o que nós vamos fazer amanhã. Nós não estamos ali fixados na comida. Na hora de dormir, nós vamos botar 1001 coisas na cabeça, pensar o que pode ser amanhã, o que nós temos que fazer, o que nós não temos que fazer, quais são as nossas obrigações. Nós não estamos pensando em dormir. Na hora que nós estamos andando, nós não estamos prestando atenção aos nossos passos e para onde vamos. Nós estamos pensando em outra coisa. Então, nos fixarmos no dia de hoje, nas nossas obrigações de hoje, é algo que nós, infelizmente, às vezes não fazemos. Nós estamos sempre, como disse aqui, acho que foi essa semana mesmo que o Arthur disse isso, nós estamos ou no passado,
Ah, porque isso aconteceu comigo, por que que aconteceu? Ó, como eu faço, como eu sofro, como eu não estou bem. Ah, meu Deus, por que que papai, mamãe, e por quê? Ou então nós estamos no futuro, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que fazer isso. Nós nunca estamos presentes. É interessante que às vezes a gente pergunta assim, ô, gente, o que que foi minha palestra de ontem? Ninguém sabe. Por quê? Porque nós somos dispersos mesmo, nós nunca estamos presentes aonde deveríamos estar, aonde o nosso corpo está, a nossa mente, nesta encarnação, no momento que nós estamos encarnados, deveria estar também. E nós não fazemos isso. Então, o que Hamed diz aqui é exatamente isso. O amanhã, deixa para amanhã, amanhã é outro dia. E quantas vezes nós elaboramos coisas fantásticas para o dia seguinte, não acontece nada daquilo. Ou então nós sofremos por antecipação, dizendo, ah, meu Deus, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ai, não vai dar certo, não vai ter condição, e não sai nada daquilo. Nós acabamos sofrendo por antecipação, porque o ser humano, ele tem uma tendência a sempre olhar as coisas no lado cinza da vida, a olhar o copo meio cheio, como diziam alguns, né? Nós nunca achamos que as coisas irão dar certo. Tem que ser muito, mas muito otimista para achar que tudo vai dar certo, que tudo vai ser maravilhoso. E felizes dos otimistas. Os otimistas vivem melhor, os otimistas têm mais saúde, os otimistas têm mais vigor e fazem melhor àqueles que estão ao seu lado. Mas, infelizmente, a maioria de nós somos pessimistas. A gente só fica pensando o que vai acontecer, o que pode acontecer. Ah, meu Deus, vai ser assim, vai ser. Então, se nós tivéssemos um pouquinho mais de serenidade, nós não temos. Nós ficamos sempre ansiosos. E eu estava vendo um dia desse uma entrevista de um psiquiatra dizendo que, pelo amor de Deus, nós somos o número 1 do mundo. O brasileiro é o número 1 do mundo em ansiedade. Isso foi dito agora, semana passada, eu acho que ele estava até no Congresso falando sobre drogas. Então, nós somos ansiosos, nós temos essa tendência da ansiedade. Se nós não nos policiarmos, se nós não entendermos que nós estamos aqui e agora, justamente, para podermos sermos um pouco melhor, a nos fazer um pouco melhor, a crescermos um pouco no processo evolutivo, o que vai adiantar a gente vir para cá? Vocês já imaginaram, vocês já pensaram o que é perder uma encarnação, gente? Você veio, nasceu, foi para a escola, estudou, às vezes sem querer estudar, trabalhou, às vezes sem querer trabalhar, casou com uma pessoa que às vezes você não estava muito afim, mas casou, teve os filhos que lhe deram um trabalho danado, e quando chega no momento X de vocês terem que dar um testemunho importante para aquele salto naquela encarnação falha, aí volta tudo atrás. Você já pensaram nisso? Alguma vez alguém já teve esse pensamento? Eu já. Ai, Senhor, pelo amor de Deus, faz com que eu não falhe nessa encarnação. Me ajuda, eu não preciso dar salto nenhum. Eu só não quero fazer bobagem demais. Eu faço, bobagem a gente sempre faz, né? Não tem jeito. Mas perder uma encarnação é sinistro, gente. E eu acho que eu sinto isso, que eu já devo ter perdido a várias. Devo ter perdido muitas. Decidir qual o melhor momento de aceitar ou discordar, conceder ou renunciar, ir junto ou retirar-se, não é tão fácil quanto pensamos. Pois fazer escolhas apropriadas requer um trabalho interior intenso, ao longo de muito tempo, alicerçados sobre o exame paciencioso e reflexões constantes. Então, no momento em que a gente tem que fazer a escolha apropriada, nós não podemos fazer aquelas escolhas assim de súbito, aquelas escolhas que às vezes a gente faz sem nem sequer pensar. Nós temos que pensar.
nós temos, às vezes, que ter um pouco de bom senso e de equilíbrio. Eu estava ouvindo, eu acho que foi ontem ou anteontem, que teve um ator que sofreu um desastre muito grave, muito sério, né? E ele já tinha, parece que, tomado alguma bebida, já tinha feito algum... E o amigo dele falou, não, não vai no seu carro, não atravessa essa rua. Ah, não, mas eu vou. Mas não vai, espera um pouco. E ele foi. Quantas vezes nós fazemos isso? Não digo nessa porcentagem, mas quantas e quantas vezes, sem pensarmos, sem refletirmos, apropriadas, que requer um serviço, um trabalho interior, às vezes intenso, principalmente quando são decisões que nós temos que tomar, que vão, muitas e muitas vezes, modificar a nossa vida, que vão transformar a nossa vida. E nós vamos, sem pensar. E nós fazemos praticamente sem ter a ideia e a dimensão do que pode ser amanhã. Aí eu volto a dizer, a gente só pensa no amanhã. Não, a gente tem que planejar um futuro para que as coisas possam acontecer de uma forma adequada. Porque se nós não tivermos condições de dizer isso não vai dar certo, isso não pode dar certo, isso não vai acabar bem, eu tenho certeza que não vai acabar bem. Nós, às vezes, temos essa percepção. Mas assim mesmo, imagina, vou fazer, pronto. É porque eu quero fazer, eu vou fazer, vai. Ninguém nunca fez isso aqui? Então, infelizmente, é justamente disso que vem muitas e muitas vezes as consequências que nós vamos depois dizer, Deus se esqueceu de mim. Não, você que foi, infelizmente, você que foi imprevisível, você que foi a pessoa que não deveria ter feito isso. Foi você, pelas suas escolhas, é que infelizmente tomou decisões inadequadas. Mas a gente tem sempre que terceirizar e passar para os outros as nossas dores. Então, gente, escolher, e principalmente quando essas escolhas vão trazer consequências para as nossas vidas, nós precisamos pensar. E agora, pensando no Frei José, nem sempre temos que pensar no prazer, mas temos que pensar no dever. É o que eu devo fazer, o que é necessário fazer, o que é bom para o futuro para mim fazer. Hamed depois diz, optar por decisões convenientes é o resultado de um exercício contínuo de afinição com a vontade de Deus, que reside em todas as criaturas. Ela, a Imago Dei, representa um livro sagrado que deve descrever no íntimo de cada um. Tem, por fim, atrair o ponteiro da bússola interior que indica o norte, o porto seguro na travessia do mar da existência. Quando nós confiamos em Deus, eu não sei se vocês têm essa... Volto aí a dizer o que eu disse anteriormente em relação à espiritualidade. Eu, quando saio da minha casa, eu digo, Senhor, que Deus me leve, que me traga em paz, que eu vá na paz do Senhor, que eu volte na paz do Senhor, que nada me aconteça de grave, que eu também não cometa nada de grave contra o meu próximo. Pronto, acabou e eu saio. Graças a Deus, graças a Jesus, nunca aconteceu nada. Mas nós temos que criar hábitos. Se nós não criarmos esses hábitos, nós jamais vamos ter essa ligação importante com aquilo que transcende, com aquilo que é maior do que nós, com esses espíritos amigos que nós estamos cercados. Gente, não se iludam. Nós estamos sempre cercados por testemunhos, querendo ou não. E nós precisamos saber quais amigos que nós vamos escolher para ficar perto de nós. Eu faço muito uma reflexão com os meus alunos sobre quais são as pessoas, quais são os espíritos que podem estar nos rodeando. Então, se de repente você olha, na televisão é importante isso, você olha para um concerto, na Filarmônica de Nova York, na Filarmônica de Viena, sei lá. Aí você olha, está aquela orquestra no palco toda muito bem organizada, com o maestro
em frente, fazendo o seu papel, e as pessoas sentadas, e você olha para a cara das pessoas, as pessoas às vezes elevadas. Tem algumas até que choram, dependendo da música, as lágrimas, você vê algumas até escorrerem lágrimas nos olhos. Você sente ali, não é com o volume alto, não, é pela fisionomia das pessoas. Você sente ali o quanto aquele grupo está cercado de espíritos amigos, de espíritos bons, aqueles espíritos que se afinizam com o que você está fazendo. Aí você tira daquele canal e bota um que tem um baile funk. Agora é moda, até tem uns que tem um fuzil, né? Que eles até dançam de fuzil. Olha para a cara das pessoas. Olha para todas aquelas pessoas que estão na sua frente ali, na televisão, dançando, cantando. Olha as letras das músicas, é importante também. Tem umas letras maravilhosas. Então, vocês olham para a cara das pessoas e veem quais são os espíritos que podem estar ali com aquele grupo de pessoas. Você acha que é aquele mesmo grupo de espíritos que estavam lá na Filarmônica de Nova York está aqui no baile funk? Pode existir isso? Tem condição? Não tem. De forma nenhuma. Então, são essas escolhas, de acordo com o nosso processo de caminho evolutivo, é que a gente vai poder saber por onde a gente vai andar. Com quem a gente vai andar. Tem aquele ditado antigo que dizem com quem tu andas que eu te direi quem é. Então, é bem antigo já. Nós temos que saber exatamente aqui. Vocês acham que aqui, às vezes, eu fico pensando, né? Falam, conversam, principalmente quando a casa está mais cheia, que as terças-feiras, a cura está enchendo muito, né? E as pessoas não conseguem falar pouco, as pessoas falam. Eu fico, assim, muito encantada com a quarta-feira, porque geralmente vocês de quarta-feira chegam com calma, sentam e entram em conexão direta com a espiritualidade que atua nessa casa. Mas, infelizmente, as terças-feiras é aquele burburinho, aquela conversa. As pessoas conversam muito. É óbvio que os espíritos têm um trabalho imenso em poder harmonizar o trabalho até que a gente possa entrar no denominador comum. Então, é exatamente isso que nós precisamos fazer também interiormente, buscar essa tranquilidade, mesmo diante das dificuldades que a vida nos traz, mesmo diante da vida tumultuada que nós temos, mesmo diante das coisas tristes que nós, infelizmente, às vezes, uma pessoa hoje disse assim, eu vou te mandar uma coisa, você dá uma olhada e reza por ela. Eu não sabia o que era, fiquei. Era um rapaz jovem se jogando da ponte Rio Niterói. Aquilo me deixou o dia inteiro assim. Falei, eu não tenho coragem de mandar isso para ninguém. Mas é tão difícil. Volto a dizer, perdeu uma encarnação, aquele rapaz teve pai, mãe, estudou, deve ter estudado, deve ter passado por algum colégio, deve ter tido dissabores, deve ter tido coisas boas, para, de repente, acabar nesse processo doloroso. Você sabe que na ponte colocaram um letreiro dizendo depressão tem cura, com um número de tantos os suicídios que acontecem na ponte. Aqui dizem que é o lugar onde mais tem dia. Aquela ali é professor e suicídio, diga-me. Exatamente. Eu ia falar exatamente nisso. Nós estamos no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo justamente é um mês em que a gente fala mais do suicídio, conversa mais sobre o suicídio, ajuda mais as pessoas. Por quê? Para aumentar muito. Então, vocês, gente, eu quando era menor, eu nunca tinha visto criança se suicidar. Nunca tinha visto adolescente se suicidar. Agora eles estão se suicidando. Um dia desse eu soube que uma menina de 8 anos tirou a vida. Quer dizer, é complicado demais. E isso, vocês me perdoem, não é ser carola, não é ser nada. Isso é falta de Deus. Quando a criança nasce,
Um dia desse tinha uma menininha pequenininha que veio tomar passe aqui de 1 aninho. Aí a mãe dela virou-se para mim e falou assim, nossa, ela viu um livro, ela fica doida. Eu digo, estimula, lê para ela, senta, tem tantos livros lindos espíritas de criança. Eu não me esqueço de um livrinho pequeno que eu li quando eu tinha 8, 9 anos, que era um livro depois, muito depois eu vim saber que era livro espírita, que chamava O Peixinho Vermelho, que a Matilde deve conhecer bem, que é professora lá da evangelização, Marcinha também deve conhecer. E aquilo, gente, pelo amor de Deus, leem para os seus filhos, mas coisas edificantes. Não deixe eles ficarem o tempo inteiro em computador, em celular. Estimule, a Hilda disse para a mãe da criança, Mário, estimula muito a Sofia a ler, faz o possível, dá livro a ela, para que ela possa ler logo, porque isso é importante. Nós precisamos trazer Deus para as crianças estão afastadas de tudo isso. Eu digo aqui, os mais velhos, obviamente a mais velha aqui sou eu, mas vocês devem ter algumas aqui. Eu tinha que ir à missa com a minha mãe e com meu pai, querendo ou não, ninguém me perguntava, você quer ir, filhinha? Não, se arrume que nós vamos. E eu que fui interna há 7 anos, eu já disse uma vez aqui, eu já estou no céu, porque eu de tanto brigar com as minhas professoras de religião, eu não rezava um terço, eu rezava um rosário, que são 3. Então, eu já estou aqui, se é por conta de rezar, já zerei aí o meu processo. Mas eu ia à missa, eu durante 7 anos, fui à missa todo santo dia. E como eu morava fora do Rio, eu era interna em São Paulo e morava no Rio, era interna no Rio e morava em São Paulo, eu só saía de 2 em 2 meses, então eu ia de segunda a segunda, à missa toda hora. Quem vai à missa, tô. Maravilha. Foi bom para mim. É claro que às vezes eu ia, ai meu Deus, não é possível de novo levantar 5h30 para poder... Mas aquilo hoje me fez buscar Deus. E hoje em dia me encanta. Eu não vou a um lugar, a uma cidade que eu entro, que eu não vá procurar uma igreja. Porque centro espírita já é mais difícil, a gente não acha com facilidade. Mas a igreja te dá aquela paz, aquela tranquilidade, você olha aquele ambiente, e aquele ambiente é sempre cercado de coisas boas que podem nos trazer coisas boas. Então, é exatamente esse regime, entre aspas, que nós deveríamos pôr nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, nos nossos netos, porque a noção de que existe algo maior, de que nós não estamos aqui apenas passando, como dizem na minha terra, uma chuva, mas nós temos mais coisas pela frente e já vivemos mais coisas também, isso é muito importante. Quando nós vemos uma criança muito enfastiada, que nada agrada, que está tudo ruim, gente, procure um lugar. Eu não estou dizendo que a casa espírita é a salvação do... Não é isso. Mas procure uma casa, uma igreja evangélica, uma igreja católica, alguma coisa que possa trazer àquela criança algum tipo de resposta que a satisfaça. Que tire dela aquela angústia, aquela dor e aquele sofrimento. E nós não fazemos isso. Meus filhos, se a minha filha estivesse aqui, ela estaria com 57 anos. Meu filho tem 55. No colégio deles, que era católico, nas reuniões de pais já dizia assim, quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele quiser. Ao contrário. Quando ele crescer, ele vai querer mudar de religião e escolher a religião que ele quiser. Mas agora ele vai ter a minha religião até ele crescer. Aí depois ele escolhe o que ele quiser. Então, são certas coisas que nós precisamos entender, porque eu nunca disse, se alguém que tem filho aqui, o neto diz, você escova o dente se quiser, quando você crescer, você escova, tá? O dente. Ou então você não precisa tomar banho também, não. Quando você crescer, você toma banho. Porque aquilo é dever. Porque aquilo é o certo. Então, isto são coisas que a gente precisa entender para que a gente possa fazer da nossa vida e da vida daqueles que estão ao nosso redor uma vida melhor. Uma vida mais integral, coisa que nós, infelizmente, hoje não temos. Eu já falei demais, mas vamos lá. E aqui tem assim, não precisamos estar presentes
Aliás, minto, nós precisamos de estar presentes. A mente precisa estar a todo momento ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundos, para poder diferenciar quando a vida nos pede uma ação radical ou uma atitude de aceitação. Às vezes, nós também, por impulso, tomamos algumas providências na vida da gente que nós não deveríamos tomar. E por impulso a gente faz. Às vezes nós tomamos por uma questão de falta, talvez até de um pouco, obviamente, de conhecimento de si. É por isso que o Rubem José fala tanto em autoconhecimento e em reforma íntima. Então, de nós não conhecermos um pouco mais de nós mesmos, ou não olharmos em volta do mundo e não aprendermos nada, gente, o mundo nos dá lição todos os dias e toda hora. Então, eu conheço três casais que se separaram e casaram novamente. Isso trouxe transtorno para os filhos na separação. Isso trouxe desequilíbrio para eles, desequilíbrio para a família. Um desses casais tem um filho que, infelizmente, enveredou para as drogas e é esquizofrênico. E eles agora cuidam desse filho com muito amor e carinho, mas poderia ser evitado. Por quê? Porque você pensou. Mas depois que separou, que eles viram que não, acho que é melhor ficar com ele mesmo, que dá mais certo. Acho que ruim por ruim, como dizia o Mazzaropi, ruim por ruim, vote em mim. É melhor ficar comigo aqui, dá mais certo. Então, gente, são essas coisas, são essas decisões assodadas que nós, infelizmente, às vezes tomamos, que nós temos que pensar e repensar. E pensar principalmente o que é melhor para mim, o prazer ou o dever. Que Deus nos ajude nas nossas escolhas. E assim, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós escutamos a nossa consciência dizer: cuidado, cuidado. Olha o que você vai fazer. E nós, infelizmente, desobedecendo aquilo que vai dentro de nós, aquilo que às vezes são espíritos amigos que nos alertam, nós tomamos caminhos diferentes. Mas nós estamos nesta casa exatamente para sermos ajudados pela espiritualidade, a termos um pouco mais de equilíbrio, de bom senso, e buscarmos, dentro do possível, buscarmos os melhores caminhos para as nossas vidas. Nos ampare e nos protege. E para reforçar ainda mais esses nossos propósitos, nós pedimos que fique conosco durante os passos, que esses queridos amigos da espiritualidade possam trazer até nós fluidos extremamente positivos que nos reequilibrem os chakras para que possamos, Senhor, ter a força, a coragem, o bom senso e o equilíbrio para escolhermos os melhores caminhos. Fica conosco, nos abençoa. Abençoa todos os médiuns que aqui estão de boa vontade e que, com certeza, darão os passos através da espiritualidade que os ajudam para que nós possamos sair revigorados, reforçados e amparados por Ti. Graças a Deus. Nossa.